Olá, boa tarde. Mais uma entrevista aqui no nosso projeto A Professora Quer Saber, um projeto com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que acontece sempre, quase sempre, às 5 da tarde. Né? Às vezes alguns convidados nossos que serão entrevistados, eles não podem nesse horário e aí a gente, de forma gentil, vai se adequando, né? E hoje a gente vai receber aqui para a nossa entrevista, para falar dessa instituição tão importante no nosso país, que é o Ministério Público do Trabalho. Nós vamos receber aqui o procurador, Dr. Maurício Guimarães, que já está chegando, e eu vou recebê-lo. É uma honra tê-lo aqui. E lembrando a todos que esse projeto, ele já entrevistou mais de 50 convidados. Ele é um projeto que busca trazer conhecimento, conteúdo de forma agradável, leve, através de um bate-papo, né? E é um projeto que tem trazido excelentes professores, advogados, juízes, desembargadores, servidores, médicos. Então, já trouxemos grandes nomes e hoje temos mais um. Eu convidei aqui o doutor Maurício, mas eu não entrou. Eu vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Ver se ele consegue agora. Pedir a todos que estão nos assistindo, olá, Vitória, que a gente comece a convidar as pessoas para participar, mandar aí muito coraçãozinho, né? E aí, acho que agora vai. E aí começar a chamar todo mundo. Olá! Alô! Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, professora. Muito Seja bem-vindo. obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar. Nossa, a honra é nossa. A instituição, ela apoia esse projeto, né, pela Pró-Reitoria de Extensão, é um Sim, projeto oficial da instituição, mas nasceu por conta da pandemia, devido à distância que nós nos obrigamos, né, sim, situação. Mas temos passado aqui gratos momentos muito gratificantes de conhecimento, sim, professores, dados, né? A professora Letícia, que essa que já sim, esteve aqui. E é uma honra tê-lo aqui para falar, sobretudo, sobre essa instituição que é, assim, um ícone, né, no país, né? Quando a gente fala em Ministério Público, a gente já dá um passo atrás, né? Porque a gente sabe, nossa, a coisa tá séria, né? O Ministério Público entrou na sala. Então, quero agradecer demais, tá? Já antecipadamente dizer que volte sempre. E o tema da gente hoje é o próprio Ministério Público, a sua forma de atuação, né? Poder conversar e falar um pouco mais para as pessoas sobre, sobre como é que essa instituição, com tanto peso, com tanta força, como ela tem atuado. E ninguém melhor do que o procurador falar para a gente. Então, a palavra é sua, para começar dizendo para a gente como é que é o MPT, Ministério Público do Trabalho. é verdade, professora. É uma honra, vou repetir, participar. Recebi com muita felicidade o convite para conversar. Eu acho que o momento é exatamente esse. A gente precisa conversar muito, precisa ter um canal para que a gente ouça, discuta, debata, Uhum. aprenda. A gente está no meio de uma situação que é nova para todos. Ninguém vivenciou isso. Quer dizer, nós temos o privilégio, entre aspas, de conviver com essa situação. E a gente, obviamente, a gente tem que aprender com essa situação. E nada mais do que, eu acho que é uma obrigação nossa, profissionais do direito, a gente precisa, sim,
ouvir, discutir bastante, porque a gente está num momento exatamente que a gente está criando teses, a gente está Uhum. inovando, a gente está participando de uma evolução legislativa, inclusive, que ela vai ter reflexos, a gente até nem sabe qual é a repercussão, porque a gente ainda está no meio dessa situação. Verdade. Então, é muito importante discutir e a gente ter ideia da importância desse momento. Uhum. Então, os convites que eu recebo, eu estou participando, e exatamente para a gente tentar discutir, para a gente tentar levantar algumas questões que parece que estão adormecidas, né, nessa seara do direito do trabalho. E é uma área que vem sendo atacada Uhum. de forma sistemática. Poder Uhum. Judiciário, a fiscalização do trabalho, os sindicatos. E a gente tem sofrido muito Uhum. ataques como se o direito do trabalho fosse um entrave, como se o direito do trabalho fosse um movimento para estancar um desenvolvimento econômico, social, quando na verdade não é isso. Então o direito do É. trabalho é colocado como um vilão, e a gente ouve isso. E a gente tem muito isso presente. Um movimento que começou em 2017, eu sempre gosto de falar sobre isso, um Uhum. movimento que a gente teve, que começou, a gente pode fixar, não que tenha começado, mas são marcos Uhum. determinantes. Em 2017 a gente teve uma alteração legislativa, duas, a lei de terceirização e a reforma É. trabalhista. Sim. Essa reforma trabalhista ela é de 2017, ela é do governo Temer. Uhum. E a partir de então, a gente teve mais ataques, e aí organizados, no sentido de afastar, diminuir, tirar a importância do direito do trabalho, e é um ramo que tem previsão constitucional. A professora É. sabe, obviamente, disso. Então, a gente teve esse movimento ele se fortaleceu com a eleição do governo federal, só que veio a Uhum. pandemia, exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Essa pandemia, ela deu um caráter de relevância para o direito do trabalho, porque a gente tem uma gama de empregados, de pessoas que mantêm relação de emprego, pessoas, inclusive, que têm relação informal, e o que fazer com essas pessoas? Então, Verdade. a gente vinha num movimento, professora, de afastamento do direito do trabalho, diminuir Sim. as proteções trabalhistas, afastar os sindicatos, minimizar a importância de órgãos públicos. E a gente teve, isso ia acontecer, estava acontecendo com mais força, inclusive, no governo, Uhum. esse governo atual, mas veio a pandemia. Então, a pandemia, ela transformou o direito do trabalho ganhou um certo protagonismo, porque as Sim. pessoas começaram a procurar o direito do trabalho para fazer o quê? Não porque se importavam com o direito do trabalho propriamente dito, mas fazer o quê com essa gama de empregados? Será que o Uhum. direito do trabalho tem solução para eles? Então, o direito do trabalho, segundo alguns juristas, e aqui eu vou citar o professor baiano Rodolfo Pamplona, que é um professor Já esteve aqui que com a gente. já Uhum. esteve, é uma Tá. pessoa extremamente agradável, extremamente Maravilhosa. competente, e ele, curiosamente, eu vendo alguns vídeos e lendo alguma coisa dele, ele fala a mesma coisa que eu também vi isso, que é a questão do protagonismo do direito do trabalho. Por Uhum. conta disso, o que fazer com essa gama de empregados? O que fazer com eles? O direito do trabalho dá uma resposta? Sim, ele Uhum. dá uma resposta. Então a gente precisa conversar, a gente precisa entender esse movimento. Então o que vinha de 2017, que era uma precarização do direito do trabalho, um movimento que cresceu muito em Uhum. 2019, veio 2020. E aí, é, toda essa legislação que já vinha já caminhando para essa alteração, a pandemia, ela deu um sobrestamento, sobrestaram esse tipo de comportamento. E aí vieram algumas normas, medidas provisórias e legislações para regular renda e emprego durante esse período. E Uhum. a dúvida que a gente tem
É óbvio que a gente precisa de uma legislação excepcional para regular esse tempo, e a gente até tem, e não estou dizendo que isso está tudo errado. Uhum. Existem pontos muito importantes nessas alterações, mas a gente precisa entender o contexto e até precisa entender a forma como elas vieram e o Uhum. objeto delas. Sim. Então, a minha dúvida, professora, é se a gente tem aquele movimento que veio de 2017, veio agora a pandemia, e a gente tem um direito que algumas pessoas consideram um direito do trabalho de exceção nesse período. E será que a Uhum. gente vai juntar aquele de 2017, esse de exceção, e vai virar um Frankenstein? Esse é o grande desafio nosso. Será que a gente vai usar esse direito de exceção, esse direito que já vinha precário lá atrás, com um ataque de normas e órgãos? Será que a gente vai criar um direito pior ainda? Então essa Uhum. fica a dúvida. Por isso que um profissional do direito precisa estar muito atento, precisa estar muito ligado a essas questões, porque elas estão acontecendo. Uhum. Desculpe se eu me estendi muito, tá, professor? Não, não, que isso. O que a gente percebe é que a gente transformou até para aproveitar um pouco a sua fala, que é maravilhosa, essa colcha de retalhos, né, que a gente tá pegando pedaços de legislação, Perfeito. que na realidade as medidas provisórias, elas estão juntando situações legislativas de trabalho, previdência, né? Porque Sim, na realidade sim, o trabalhador ele tem situações tributárias e sim, sobretudo ele tem um caminhar, né? Para um momento para além da vida dele laborativa, que vai ser a aposentadoria, ou sim, não sei. Mas a gente percebe que tudo está sendo remexido, como aquela comida que a gente vai lá no fundo e sim, enfia a colher, e vai lá no fundo e sim, enfia a colher. E cada vez que enfia a colher, a gente percebe que já agarrou um pouquinho, né? sim, Que já está solando, já está embolando. E eu achei muito interessante essa sua colocação de que o que a gente vai ter depois, se vai ser esse Frankenstein. Porque existe uma expressão até bíblica que diz que não se deve colocar remendo novo em roupa velha, né? sim, E a gente já estava com direito precarizado de fato, né? sim, A gente sim, estava com relações laborais precarizadas. E sim, agora a gente está nessa situação. Com esse olhar, a presença do Ministério Público do Trabalho, ela é, sobretudo, importantíssima, porque a gente vai perceber que existe um fiscal ali. Só que, na realidade, a população, de uma certa forma, a população, assim, estou falando a maioria das pessoas, elas não lembram desse fiscal, sim, né? E a pessoa nem sabe que está presente no resultado da vida dela, da ação trabalhista, ela não sabe a presença, a força do Ministério do Trabalho, né? Então, uhum, achei oportuno demais essa sua colocação. sim, Mas o direito do trabalho, como ele está daqui para adiante, né, que a gente está aproveitando, a gente já percebeu que o momento não era um momento de um mês, nem de dois, está sim, tudo sendo estendido. O Ministério Público está vendo esse olhar para frente, de alguma forma mais cuidadosa, como é que o Ministério Público do Trabalho está se percebendo desse futuro que a gente vai ter, como diz o professor Pamplona, né, que esteve aqui com a gente, esse novo normal está sendo encarado sim, pelo Ministério sim. Público do Trabalho. A gente sabe que a situação é muito grave, né? Então a gente pode até dividir, por isso que eu gosto muito de falar, é, é, porque parece que aconteceu agora. Não, não aconteceu. E a gente tem que trabalhar sempre com a circunstância do momento. O governo federal, e isso é próprio de qualquer época nossa, a gente veio de alguns governos com um matiz trabalhista, com um matiz social. Sim, Depois nós tivemos uma ruptura com a entrada do governo Temer, e depois a gente teve uma eleição de um governo que tem um pensamento muito atrelado a um pensamento intitulado como neoliberal. sim. Então, esse pensamento econômico, obviamente,
ele tem uma repercussão na área trabalhista. E é isso que a gente está vivenciando. Então a gente tem, pelo menos o que a gente pensa, são dois caminhos. A gente tem o caminho de hoje, que a gente precisa salvaguardar alguma coisa que resta, e a atuação do Ministério Público, em alguns casos, ela é emergencial, porque a gente está vivendo o problema agora, e a gente também tem que pensar para frente. Então, quando a gente pensa para frente, por exemplo, a gente vê os dados da crise, professora. A gente tem dados que são alarmantes. A nossa crise começou em meados de março. E a gente tem, nesse espaço de tempo, a gente pode dizer que a gente tem, com essas medidas provisórias, que são as mais famosas, são a medida provisória 927 e a 936. A 936, ela virou lei recentemente, que é a Lei 14.020. Isso. Então, o que a gente tem? Essas medidas provisórias vieram para tentar preservar renda e trabalho. Mas olha o tamanho do problema que a gente tem. Nós temos dados oficiais aproximados, óbvio. Em junho, a gente tinha por volta de 30 milhões de carteiras de trabalho, ou seja, vínculos formalizados. Desses 30 milhões, um terço está no regime da 936, que agora virou lei, que é a suspensão e a redução de salário e jornada. Um terço desses 30 milhões. A gente tem pedidos de auxílio emergencial, nós temos mais de 100 milhões de pedidos de auxílio emergencial. No universo da nossa... Muita coisa, né? E quantos deferidos? Quantos deferidos? Por volta de 60 milhões. Então, a gente, desses cento e poucos, a gente tem 40 pedidos de auxílio emergencial. E aí, eu acho importante a gente falar, porque é o seguinte, o benefício emergencial é uma coisa, o auxílio emergencial é outra. É importante a gente falar isso, porque o auxílio emergencial, ele vai para os trabalhadores específicos. Eles não são... Quem recebe o auxílio emergencial, quem são? São os autônomos, que não têm relação de emprego, não têm carteira de trabalho, são os microempreendedores individuais e são os trabalhadores informais. São esses invisíveis que o pessoal classifica, mas que são visíveis. É só olhar na janela que a gente vê, os invisíveis passam de bicicleta, né? Passam de bicicleta, passam de Uber, né? Dirigindo. Esses são os invisíveis que não deveriam sequer ser chamados de invisíveis. Eles são esquecidos. A legislação trabalhista não é aplicada a eles. É uma diferença entre ser invisível e a legislação não ser aplicada a eles. Então, a gente tem, nesse universo de 100 milhões de requerimentos, 60 milhões deferidos, 40 indeferidos, e ainda tem uma turma, milhões aí, poucos milhões, sendo analisados. Segundo dados também oficiais, isso saiu até hoje, eu até fiz a minha atualização aqui nos meus apontamentos, a gente tem 2 milhões e 600 pedidos de seguro-desemprego, professora, nesse período. Então, são quase 3 milhões de postos de emprego formais. Lembrem-se que o auxílio emergencial é para o informal, para o autônomo e para o microempreendedor individual. Quem recebe benefício emergencial é aquele que tem a carteira de trabalho. Então, olha só o tamanho. A gente está pensando no futuro disso. A Associação Comercial de São Paulo estipula que nesse período, na cidade de São Paulo, são 20 mil lojas fechadas. Então, assim, olha o que espera a gente. O que a gente está passando e aquela visão que eu falei para a professora, o que espera isso. E tem mais um dado também. E a parte do governo, que o governo se portando muito mal nessa situação, na minha ótica, da verba disponibilizada, teoricamente disponibilizada para os empreendedores, para folha de salário, para negócios em si, o governo disponibilizou apenas 17%.
dos 70 bilhões disponibilizados, 70% apenas foram colocados no mercado. Então, 17% foram colocados no mercado. Então, de 70 bilhões, 17%. Quer dizer, nem isso. Nós já estamos há 4 meses nessa situação. E o que a gente vai esperar? Bom, infelizmente, eu tenho uma visão muito pessimista. Porque se você juntar essa visão de que o direito do trabalho é um entrave, que o direito do trabalho dificulta o desenvolvimento econômico, e você tem uma crise, você vai achar um vilão. Você já tinha um vilão lá atrás, agora você vai ter o vilão. E a professora sabe que nessas medidas provisórias que foram colocadas, a gente tem um rol de medidas provisórias, né, as mais famosas, a 927 e a 936, que já virou lei, a 936, mas existem acertos ali. Não é criticar, não é a crítica pela crítica, mas existem maldades ali muito grandes. Existem maldades, eu sei que a professora conhece muito bem o assunto, e quando a gente fala, por exemplo, da questão da não caracterização da doença ocupacional, a pessoa que adquire o Covid na relação de emprego, e você bota uma norma desse sentido que não é uma doença ocupacional, é óbvio que a gente tem todo um arcabouço jurídico para estabelecer um nexo causal. Tudo bem, não vou discutir isso. Mas quando alguém tem uma ideia de colocar isso numa medida provisória, a gente vê que existe um diabinho atuando de forma muito... não é? Então, assim, e a gente sabe, porque é óbvio que existem dispositivos corretos, é um período de crise, mas quando você vê algumas normas desse tipo, quando você vê a impossibilidade da fiscalização, graças a Deus o Supremo, em alguns pontos o Supremo acerta na área trabalhista, ainda bem, né? Nesse ponto específico, na questão da doença ocupacional e na questão da fiscalização trabalhista, que a medida provisória 927 obstaculizava a fiscalização trabalhista. Então, em alguns pontos, o Supremo, que não é muito afeto a direito do trabalho, mas em alguns pontos porque são tão absurdos, professora. Então, a gente tem isso. Então, eu me sinto muito à vontade para dizer, mas porque a gente está diante desse problema, a gente vê situações, a gente atua recebendo denúncias. Então, nesse período, a gente está recebendo denúncias variadíssimas, de temas assim, que às vezes a gente nem entende como é que a pessoa conseguiu engendrar aquela história para fazer a denúncia, e a gente fala, poxa, realmente, né? Se a gente usasse a nossa mente para coisas boas, a gente realmente é um povo privilegiado. O mal podia ser direcionado, né? Não é? Não é? Então, assim, é a mesma pessoa, assim, mas aí é na questão da maldade, né? A pessoa escrever isso numa medida provisória, tirando o nexo de causalidade numa doença ocupacional num período de pandemia. Quer dizer, eu acho assim, é aquela história. Vamos voltar lá naquela história da roupa e aquela roupa que é remendo, que a professora falou, do Frankenstein, é isso. Esse governo não estava preparado para uma pandemia. É óbvio que não existe governo preparado para a pandemia, mas a diferença é a sua matiz cultural, a sua matiz intelectual, o seu fundamento. Esse governo ele tem uma visão neoliberal. E aí, de repente, ele precisou tomar medidas assistencialistas. Mas com uma raiva, eu acho que com uma raiva interna, e a gente está falando brincando, mas isso é muito sério. Mas sabe aquela pessoa que não estava preparada para exercer, por exemplo, uma profissão? É mais ou menos isso. Eu não sou médico. E se me colocarem no hospital para tratar um paciente, eu vou ficar rodeando, eu não vou fazer. É mais ou menos isso. O governo que tem esse viés neoliberal, ele se viu numa situação que ele teve que fazer políticas assistencialistas. Mas fez a moda dele. Fez alguma coisa? Sim. Mas é aquele remendo que a professora falou. É o remendo. Então, quando a gente olha de longe assim, a gente vê, meu Deus do céu. E aí a gente vê problemas sérios. Porque
quando a gente poderia ter hoje, 4 meses depois, a gente a gente poderia estar num caminho muito mais pavimentado. Hoje a gente tem situações que espantam não só as pessoas que estão no exterior, espantam nós profissionais do direito. Como é que a gente tem uma letargia? Um país que não tem ministério, não tem ministro da educação, é recente, mas ministro da saúde. Como é que a gente consegue conviver com isso? E aí a gente vê esse tipo de situação nas políticas públicas, na legislação, e a gente tem uma atribuição, o Ministério Público tem uma atribuição que talvez hoje seja a mais importante, que é envolvendo o meio ambiente do trabalho. Como é que a gente não tem um ministro da Saúde, quando a gente já deveria estar há 4 meses com a máquina funcionando, e a gente, obviamente, com o tempo, a gente vai vendo. Houve várias mudanças. Nós que não somos médicos, nós vimos médicos alterando diagnósticos. No início não era para ir para o hospital. A senhora lembra, professora? Não podia usar máscara, não ia para ir para o hospital, né? Uma série de situações assim. Exatamente. Agora, um dos erros... É multado sem máscara. Isso. Um dos erros, e aí ouvindo, quem sabe, né? Ouvindo a ciência, que é a coisa melhor que a gente tem, ouvir pessoas que conheçam, tratar com profissionais que entendam da matéria, quando a gente viu agora vários profissionais dizendo que um dos maiores erros foi esse. No menor sinal, deveria ter ido ao hospital. Então, assim, e nós profissionais do direito, que não temos formação, a gente começa a ver isso e a gente tenta segurar isso de alguma forma. E alguns exemplos que eu passei, que a gente vê o descompasso entre um governo que não está acostumado, ele não estava vocacionado para isso. Isso caiu no colo dele. E aí a gente vê essa junção de normas, como a professora falou, e a gente vai nesses retalhos tentando construir uma realidade melhor. Eu estou aqui, da cabeça começa a girar, né? É o centro da cidade hoje. Nós estamos no Rio de Janeiro, né? Eu fui ao centro da cidade. Uma visão assim, meio dantesca, sabe? Aquele centro da cidade, uma quinta-feira, dia útil, Sim. e a cidade como que tivesse morta. Sim. Não parecia um domingo, porque no domingo a gente via as famílias andando, ia para o Flamengo, né? Mas as lojas não funcionando. Tentei comer um quibe lá no local que eu sempre fui lá, nem estava fechado. Não estava servindo. E aquela sensação triste por dentro, né? Sim. De quantos trabalhadores afastados dos seus trabalhos. Sim. E quando eu dou aula de direito do trabalho, eu sempre falo para meus alunos o seguinte: vamos falar de direito de trabalho, então vamos falar de direitos sociais, então vamos falar da Constituição primeiro. Sim. E aí eles falam assim para mim: é engraçado esse seu jeito de falar de direito de trabalho, professora, porque a senhora vai primeiro na Constituição. Eu falei, porque a Constituição ela só não está antes dos princípios, mas ela é uma corporificação dos princípios que a sociedade ela vai construindo a partir dos seus percalços, das suas quedas, das suas guerras, dos seus sofrimentos, da sua pandemia. A gente constrói os princípios assim, nós somos forjados enquanto sociedade. Né? E nessa forja, né, nessa alta temperatura que a gente fica ali, né, sendo burilado como um vidro, como um ferro que está sendo moldado, a gente constrói esses princípios e eles são levados para um documento que é forte, que é a Constituição, bastava ele, né? Mas aí a gente vai criando mãos, a Constituição vai se ramificando. E aí eu falo para os meus alunos, o direito do trabalho vem a partir, na realidade ele vem antes, porque o trabalho é tão natural do ser humano que é como se ele desse asa a todas as outras formas de direito, porque a gente se relaciona no trabalho. E aí ele sempre fala comigo: a senhora fala do trabalho de um jeito engraçado. Eu falo: não é engraçado, é porque se você tira o trabalho da vida das pessoas, praticamente você tira tudo. É isso aí. Né?
Tem uma música do Fábio que diz que a gente é um guerreiro, né? E sem o seu trabalho o homem não tem honra. E sem a sua honra se morre, se mata, né? E nessa sua conta, nesses seus números aqui, eu cheguei a 100 milhões fácil. Ou seja, metade da população numa situação de completamente instabilidade financeira. Sim, sim. Aqui não estão alguns grupos da sociedade, mas a gente vê aqui que essa conta que não fecha, ela demonstrou números, ela demonstrou uma cara de pessoas, como o doutor falou, de invisíveis, de esquecidos, de pessoas não existentes mesmo, pessoas que não tinham CPF, e por causa disso não puderam requerer nada, nenhum auxílio, né? Pessoas que não passaram na aferição. A forma assistencial criada para se estender alguma forma de passar um mel na situação, essa forma assistencial criada, que foi facilitar por 2 meses a liberação do BPC ou até do auxílio-doença, não resolve, porque a gente não tem como... Essas pessoas... Eu tenho cliente meu com benefício pedido, parado, documentado, cumprida a exigência, há meses. Nada era feito, nada feito agora da mesma forma. Então, a gente descobre que a cara social do Brasil é uma cara envelhecida, que não se renovou de muitos anos. Perfeito. Né? Perfeito. Então, professora, perfeita, análise perfeita. E o mais triste disso tudo, a gente conversando aqui, é que a gente tem um discurso, o discurso que é passado para o próprio trabalhador, e é um discurso revanchista, e é um discurso contra o próprio direito que lhe socorre. Quando eu vejo, e é outra coisa que eu repito muito, que é uma coisa que me incomoda, e aí um dia, a gente vai falando, até um dia, se alguma sementinha germinar, eu acho importante. Verdade. Eu tenho uma admiração muito grande por sindicatos. Eu acho que o sindicato é a saída do trabalhador. E o que fizeram com o sindicato, por exemplo, demonizaram o sindicato, os sindicatos. E se você tem empregados ou outra categoria profissional, que nem seja de empregados, porque a gente tem agora uma mudança um pouco, mas geralmente quando a gente fala de sindicatos, a gente fala de empregados. Quando você vê a própria categoria se voltando contra o sindicato, se voltando contra uma mensagem, um desconto assistencial, um desconto confederativo que incide no seu contra-cheque, é exatamente o discurso daquelas pessoas que não querem a proteção do direito do trabalho como forma de entrave ao desenvolvimento econômico. Essas pessoas que comandam a economia, primeiro que tem uma visão equivocada no meu modo de ver, porque a economia forte, com empregados, com empregos, como a senhora falou agora, de que o trabalho faz parte. Uma pessoa sem trabalho ou com problema no trabalho, ela vai ter problemas seríssimos psicológicos, problemas envolvendo outras situações, inclusive familiares. A violência aumenta. Exatamente. Então a gente tem muito isso. E o sindicato, que eu sou um dos ferrenhos, eu não sou defensor do sindicato, a Constituição é defensora do sindicato. Né? Quando a senhora falou da Constituição e falou isso para os seus alunos, é isso. O direito do trabalho, ele mais do que qualquer outro direito, ele foi forjado à base de lutas e de mortes. E um dos agentes, talvez o mais importante, sejam os sindicatos. Lá atrás, que começaram essa briga, que foram conquistando direito por direito, direito por direito. Por isso que eu fico muito chateado quando eu vejo um empregado falando mal do seu sindicato. É óbvio que, como qualquer organismo humano, composto por humanos, a gente tem problemas. Não é por isso que a gente vai demonizar todos. Existem sindicatos e existem sindicatos. Então, se tem um sindicato que faz determinada situação, ou vários, mas não é por isso. Se você vai contra o seu sindicato, ele é o seu primeiro defensor. E você tem mecanismos
para fazer com que esse sindicato, que hoje está ruim, seja bom no futuro. Participe do seu sindicato. É igualzinho o nosso velho e bom condomínio, né? Eu moro em prédio, que a gente fala mal do síndico, né? Eu, no meu caso, graças a Deus, não falo mal do síndico. O meu síndico aqui é espetacular e é uma pessoa extremamente consciente. Mas é aquela pessoa que fala mal do síndico, mas não participa. E só reclama, só reclama, só reclama, mas não participa. Então, se eu sou trabalhador e só reclamo, eu estou fazendo mais ou menos a mesma coisa. Eu estou perdendo um sujeito que é um ente que foi criado, que foi criado a base de muita luta, né, professora? A criação, quem estuda, e é muito importante para quem estuda o direito do trabalho, estudar a formação do direito do trabalho. Como é que ele veio? Ele veio de lutas. E aí, com uma canetada, a gente extingue direitos. Bom, poder fazer, pode. Mas a gente tem uma coisa chamada Constituição. E a gente tem, inclusive, a própria CLT, que com todos os problemas possíveis, tem dispositivos sábios. O artigo 8º, por exemplo, que faz remissão ao direito internacional. É espetacular hoje em dia. A gente tem como fonte integrativa do direito do trabalho o direito internacional. E a gente hoje, a gente briga contra o direito internacional, quando ele é uma fonte integrativa. Então, essa fala que a senhora fez agora, falando da Constituição para os seus alunos, falando da luta forjada que fez que resultou no direito do trabalho, é tão importante isso, a gente conhecer e não ficar repetindo. Então, hoje, infelizmente, a gente tem uma demonização dos sindicatos. São santos? Não, claro que não. Existem sindicatos muito ruins. E aqui na minha base territorial, a base que eu atuo, que é Niterói, que tem 9 municípios, eu tenho sindicatos espetaculares que brigam, que sabem brigar. Eu posso até não concordar com determinadas demandas, mas eles conhecem a categoria muito mais do que eu. E eles sabem o que é integrar aquela categoria. E a gente tem sindicatos aqui excelentes. Temos problemáticos? Temos problemáticos, claro. A gente não tem, faz parte da vida. Tem família, né? Tem os problemáticos. Né? Ai, nessa época nessa época de discussões políticas, os ânimos estão acirradíssimos, né? Então, não é porque eu tenho um problema ou outro, então é muito triste ver quando a gente... Eu vejo muito isso, a categoria, eu tive já a oportunidade de trabalhar em alguns inquéritos, e na nossa área aqui, vou citar o caso de Itaboraí, que tinha um Comperj, por exemplo, brigas muito grandes. O Comperj foi um gigante, e hoje ele está resumido a uma pequena obra para o que ele era. Causou uma devastação na região como um todo, e o município de Itaboraí sofreu mais. Então eu presenciei brigas muito ferrenhas, brigas homéricas, e eu sempre dizia que o sindicato deveria ser o interlocutor. E então é isso, a gente tem a Constituição. A senhora foi precisa e perfeita. A Constituição, ela está acima de tudo. Só que a gente tem um grande problema. O direito, ele é interpretado. E a nossa interpretação, dependendo de quem está interpretando, a gente pode pegar um preceito muito bonito da Constituição, que são os direitos sociais, e a gente pode pegar um caminho, às vezes um caminho sem volta. E é esse que é o grande desafio nosso, é defender teses e defender a rigidez daqueles princípios e regras constitucionais. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa briga hoje em dia, porque a força contrária é muito grande. A relativização, o esquecimento, a interpretação conforme a Constituição, elas são mecanismos que são usados e às vezes afastam por completo um preceito, uma norma, uma regra, um princípio que é previsto para salvaguardar direito trabalhista. E essa interpretação é que a gente tem que ficar muito atento. E a gente já teve vários exemplos de interpretações que foram diametralmente opostas à essência do princípio e da regra.
Olha, verdade, né? Aqui é a hora boa, já temos com 40 minutos aqui. Olha, pode me cortar, tá? Eu falo com a Letícia Não, isso. não, A professora Letícia, eu eu falo isso. preciso. Mas eu estava quase, o Comperj, eu cheguei a visitar Uhum. a área, porque na época do meu mestrado, meu mestrado foi sobre agricultura familiar, né? Aham. Eu amo rural. E aí, o meu orientador, né, o pós-doutor, doutor Gabriel, e ele falou, França, dá uma ida pro lado do Compés, visita aquela situação lá, vê como ficaram aqueles agricultores lá. E eu fui lá visitar e tal, mas acabei optando por depois, nós optamos juntos por falar de um assentamento que tem na região de Queimados ali. E foi Sim, muito bom também. Mas a gente percebe que essa questão da hermenêutica, né, ela vem muito carregada de posicionamentos não ligados ao sim, que deveria ser em termos de visões sociais aplicáveis. Ele vem carregado de história de interesses e até favores que eu devo. Então, nesse momento que eu tenho que ajustar as minhas decisões, eu procuro, às vezes, uma hermenêutica que lhe seja confortável, como uma roupa, essa está apertada, então essa hoje não, eu boto aquela sim, outra melhor. Então, a gente vai, assim, a gente vai caminhando, né? Eu não sei se em saltos, como um canguru um pouco para frente, também um pouco para trás, eu não sei. Eu só sei que sim. nesse caminhar, o direito do trabalho ele tem perdido um pouco. E eu não sei, já tivemos aqui magistrados também, e assim, eu até faço essa pergunta, talvez desse momento, né, que o fato é que não se importa se é primeiro mundo ou último mundo, ninguém quer nem está preparado suficientemente para uma pandemia, mas talvez a gente tenha um resultado penoso na esfera judicial, porque nós teremos muitas questões que precisarão ser esclarecidas nesse Sim, pós-momento, pandemia, sim, porque as medidas provisórias, elas vieram dissolvendo, a gente não teve como, enquanto isso vai caminhando, hoje é dia 9, sim. já estamos há 4 meses de pandemia, oficial, né? Porque Oficial. a gente tinha doentes antes até do carnaval, mas nada foi dito. E aí a gente vai se agraciando pela necessidade de ter que se ajustar e talvez, em momentos assim, dizer para as pessoas que elas devem, além de participar, procurar pensar sem um ranço do momento. Nunca que a culpa é daquele outro, mas é de uma construção social que resulta da minha não participação, da minha não atuação, do meu voto errado, não estou falando um voto de maneira geral, Sim, mas sim. da minha consciência de que, como a história do sindicato, nossa, 2007 acabou, a lei me desobriga de pagar, ufa, como se aquilo valesse Sim. um eletrodoméstico a mais, aquele dinheirinho que ficou na conta dele. Já é uma airfryer que eu compro. E a gente, Isso. na realidade, a gente está perdendo, é um caminhão de eletrodomésticos, de benefícios da nossa vida, porque está sendo tirado, é uma história da gente. Não está sendo tirado, não é o seu, não é aquele 1%, não é isso que está sendo tirado do seu salário, não. Está sendo tirado de você a sua história. E um povo sem história é o quê? Não é nem pouco, não é nem É, pouco. o que está faltando para a gente é isso, né? Eu acho que a gente não tem um projeto de nação. Exatamente. E o que eu sinto é que a gente está falando até de política, né, professora? A gente acabou nem falando da atuação do Ministério Público, né? Mas, enfim, o que eu sinto é que a gente conseguiu incutir um pensamento coletivo de que havia necessidade de uma ruptura. E essas rupturas, elas são perigosas. E na nossa área aqui especificamente, eu posso dizer que essa ruptura ela é péssima. Ela é péssima, péssima. E voltando à história da interpretação, eu vou dar um exemplo
que eu tive a oportunidade de fazer, salvo engano, acho que foi até com a professora Letícia, eu fui falar sobre uma medida provisória lá no início do Uma governo. querida, tá com a gente. Tá. Tá sim, acabei de vê-la. É uma queridona. E eu fui a convite dela falar sobre uma medida provisória logo do início do governo Bolsonaro, uma medida que era a medida provisória 881, que era considerada mini-reforma, era uma medida, essa história é daquelas assim que a gente tem que contar com muita calma o que aconteceu e o que vinha acontecendo. Enfim, essa medida era considerada como uma liberdade econômica. Todos Isso. os direitos deveriam ser considerados ou ser aplicados de acordo com a liberdade da atividade empresarial. Exatamente esse perfil do governo que a gente está. E aí eu comecei a falar sobre os artigos dessa medida provisória, que eram diversos, né? Diversos artigos dessa medida provisória acabou ficando pequena. Que inseriu a carteira de trabalho digital. Eu dava aula de contratos nessa época, ela mudou o Código Civil, né? Não Lá do foi? 402, mudou. E essa medida provisória ela chegou a ter 55 artigos, porque o processo legislativo brasileiro é conhecido como a inserção de jabutis, né? Então, eles começam a colocar, eu sei que no final das contas, eu acho que eles ficaram com medo e tal, caiu para 11 e o potencial lesivo dela nem foi tão grande, foi grande, mas não foi tão grande como deveria ser, porque tinham 55 artigos. Era um monstrengo, né? Inclusive, eles já estão querendo reeditar, notícia recente, eles estão querendo reeditar exatamente esses artigos agora, porque, segundo eles, é uma forma de reaquecer a economia. Mas isso é um outro assunto, a gente vai conversar no futuro sobre isso. É uma outra prova, né? Mas de olho aberto. Então, eu estava conversando com os alunos sobre essas mudanças, e aí eu falei de um artigo, mas eu estava falando com alunos da professora Letícia, de graduação. Então eu pensei o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou meter o pau na medida provisória? Eu vou fazer um juízo crítico? Eu vou atuar ali como Ministério Público? E vou dizer que é tudo inconstitucional? Não, eu estou falando com alunos. E eu fui falando, eu não lembro qual foi o dispositivo, e aí eu falei estava falando de um dispositivo tal, olha, o dispositivo é assim, criou esse regime de ponto por exceção, parará, parará. Aí uma aluna levantou o dedo e falou assim, professor, e o artigo 9º? O artigo 9º declara, o artigo 9º, que é questão das fraudes, etc., o artigo 9º com os princípios constitucionais, essa lei é inconstitucional. Aí eu olhei para ela assim, falei, olha, internamente eu pensei assim, nossa, ela está emitindo um juízo crítico perfeito. Mas eu não posso dar uma aula, não era uma aula, era uma palestra, né? Quem dá aula são vocês, professora Letícia, a senhora. Eu estava conversando sobre isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu falar que esse dispositivo é inconstitucional, no dia seguinte, ela vai pegar uma sentença, ou então um acórdão, ou então uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não tem nada de inconstitucional, está perfeito. E aí, como é que a gente faz isso? Então, até a discussão nossa é uma discussão que, dependendo do nosso público, a gente tem que ter muito cuidado de falar. Eu chegar aqui e falar, olha, a medida provisória 936, ela é toda inconstitucional. Não, não é assim. Depende. Depende do público. Depende da forma como você vai falar. Eu nem acho todo inconstitucional, não. Mas eu estou dizendo, a forma de proceder, a forma de abordar a questão. Eu seria muito leviano eu começar a falar para alunos e falar isso é inconstitucional, inconstitucional, inconstitucional. Porque eu posso também ter um aluno que vai levantar o dedo e falar assim, olha, minha empresa foi condenada nisso, professor. E vai acontecer. Então, o que eu invejo muito, a senhora, professora, é essa forma de poder, de ser professor e de colocar para os alunos os caminhos que ele deve raciocinar. Porque em direito, ao contrário de outras profissões, a gente não tem uma resposta fixa para aquele problema. Não é um cálculo que uma ponte vai cair ou não vai cair.
Porque eu não posso falar para um aluno e dizer que é inconstitucional. Eu tenho que dizer para ele os fundamentos pelos quais a corrente entende inconstitucional, o fundamento da corrente que entende que é constitucional, e ele vai basear o seu posicionamento de acordo, aí que entra o que a senhora falou, na sua formação. A minha formação, ela é diferente da pessoa que está do meu lado. A formação profissional, a formação de vida, ela influencia eminentemente na sua atividade profissional. Não estou dizendo que você vai ser melhor que o outro ou não, é questão... Isso é nosso. Então, a minha visão de vida não é melhor que a de ninguém, mas é a minha visão de vida. E o direito, ele permite isso. Então, quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal pegar o artigo que fala do sindicato e colocar uma interpretação que não é aquilo que está ali e declarar constitucional, como é que a gente vai falar isso para o aluno? A gente vai ter que dar muita munição para ele, para que ele emita um juízo crítico. Olha, na minha opinião, o Supremo errou. Ou, na minha opinião, o Supremo acertou. Eu não posso jamais dizer que está certo ou que está errado para um aluno que está em formação. E aí, quanto mais para um profissional. Se a gente está num meio de profissionais já formados, está todo mundo burro velho já, aí não, a gente pode soltar o pau. Mas é muito diferente. A formação profissional, ela vai trazer um matiz para o profissional, para aquele indivíduo, que vai ser exatamente. Porque a senhora vai ler um dispositivo, eu vou ler o mesmo dispositivo, a gente vai ter interpretações distintas. Com certeza. Eu costumo dizer, quando professora, falo que quando eu estou advogada, eu falo para a outra parte, eu falo, colega, né, queridos colegas advogados, o direito mora em cima da mesa. Sim. O que a gente está fazendo é cada um puxando para um lado, né? Sim. A gente não tem a CLT do empregador, a CLT do trabalhador. Não tem a CLT do sindicato dos trabalhadores, CLT dos outros, CLT do trabalho coletivo, CLT do trabalho individual. Sim. Não é. Então, a gente tem que fazer essa adequação, né? Nós estamos com 52 minutos, nós já vamos... Poxa, voou, né? Então, vamos te passar a palavra, as suas alegações finais, Ministério Público, como sempre, aqui, dando a palavra. É verdade. Eu estou agindo como custos legis aqui. É verdade. Mas eu quero te agradecer muito essa sua palavra. Poxa, muito aqui, obrigado. sua passagem aqui. Eu que agradeço. Gratificante. Eu sei que às vezes a gente se empolga, né, na nossa defesa de direitos sociais, e às vezes a gente até, né, foge um pouco do assunto, mas não tem como a gente também não carregar nossa própria história, né? Sim. Quem tem 20 anos tem uma visão de mundo, quem tem Sim. 30, quem tem 40, né? Quem é que sabe como explicar para uma geração, talvez não seja nem a sua, o que era a inflação? Como explicar... Não, professora, é a minha sim, ué. Como explicar o que era uma maquininha de mostrar preço? Ele não tem ideia. Foi eu explicando para o meu filho o que era uma máquina de datilografia. E ele olhou para mim e falou, caramba, imprime na hora, quando ele era pequeno. Né? Porque a cabeça dele já era computador, impressora, hoje em dia. Como explicar para uma pessoa que um vinil tem que virar ao lado para tocar? Né? Se hoje em dia a gente baixa a música. Então, assim, é impossível a gente não carregar a nossa história na hora que a gente dá uma aula, que a gente expõe o direito. Então, assim, eu quero te agradecer muito essa sua generosidade de ter vindo aqui, de ter falado conosco. Pode voltar sempre. Poxa, quero muito volte. E a gente pode marcar um dia para falar exclusivamente até sobre a carreira, que eu acho uma carreira belíssima, eu acho que é o sonho de consumo de todas as pessoas do mundo. Né? Mas a gente sabe que é muito complicado porque exige uma carga de foco, trabalho. A magistratura, né, a procuradoria, são áreas muito específicas, né? E a gente precisa de gente preparada. Então, quero te agradecer mais. O projeto cresceu mais um pouco, essa passagem aqui. E te passo a palavra para as suas alegações finais. Nós temos mais alguns minutinhos, porque senão o Instagram derruba a gente. Sim. Professora, olha, eu
achei uma delícia esse momento aqui. Acho que a gente até nem entrou tanto na atuação do Ministério Público, né? A gente teve uma conversa aqui muito gostosa, foi uma delícia conversar. Eu estou sempre à disposição, eu tenho muita vontade de colaborar, minimamente que seja. Eu acho que esse é o papel, eu acho que a gente tem que se apresentar mesmo para a sociedade, como a senhora falou. Dizer que o Ministério Público ele é uma instituição que trabalha e trabalha muito, e a gente tem, e voltando, a importância que é o direito do trabalho. A gente tem o direito do trabalho, ele, apesar de ser um pouco escanteado por próprios profissionais do direito, a gente está vendo hoje em dia a importância desse direito. E ela já era importante antes, porque é esse direito que vai dar uma saúde, não só a saúde financeira, é uma saúde para a pessoa chegar em casa e olhar para o filho, olhar para a esposa e vice-versa, e dizer que é gratificante trabalhar, porque pessoas passam mais tempo trabalhando do que em casa. Tem pessoas que não veem o filho nascer, tem pessoas que não veem o filho desenvolver. Então, como é que você pode escantear uma relação de emprego dessa? Como é que você pode dar um peso menor a isso? Eu sou suspeito para falar, mas eu dou um peso muito maior a esse direito. Porque é esse direito que vai repercutir na sua casa especificamente. Não é na sua riqueza, discutir propriedade. Claro que isso é importante, mas isso você está discutindo a vida, é o dia. Hoje eu tenho trabalho, amanhã eu não tenho trabalho, o que eu faço? Eu tenho uma legislação que me suporta, eu tenho um auxílio que me suporta, eu vou ter uma família alimentada no dia seguinte? Essa é a pergunta. Não essa situação de uberização que a gente tem, essa precariedade. Eu sair para voltar com quantos reais, sei lá, poucos reais. E se a minha moto quebrar, se a minha bicicleta quebrar, eu não tenho assistência, se eu ficar doente. Então, são realidades que eu procuro, como membro do Ministério Público, e o Ministério Público como um todo, combater. Então, é importante. Eu preciso discutir isso. Eu preciso mostrar para as pessoas que aquela pessoa que está entregando a comida na sua casa, ela é importante, ela tem uma família, ela tem uma história. E ela está vivendo uma situação precária de trabalho. Quando a gente conseguir colocar isso na cabeça da sociedade, que todos têm importância, todos, não é o banqueiro, não é o que tem que é rico, não. Todos, cada um na sua posição. Então esse é o nosso papel, é isso que a gente precisa fazer, minimizar os efeitos dessa terrível pandemia, e esse governo também que deveria tomar um pouco de jeito e olhar com mais carinho e olhar com muito mais vontade para esse povo vir nação de forma uniforme, não totalmente desnivelada. Obrigado, professora, mais uma vez, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu posso salvar sua live e colocar no YouTube? Com o maior prazer. Então, gente, gratidão a todos que passaram por aqui. Letícia, professor Rodrigo, Valéria, Bote. É tanta gente que passou aqui no meu coisa que eu tenho que salvar correndo antes que a gente perca a nossa live. Tá bom, professora, um prazer. Gratidão. Fica com Deus. Igualmente, professora. Obrigado.